Pessoal, tudo bom? Vou usar alguns setups conhecidos e usados aí normalmente para poder explicar o que o Médias Inteligentes faz. A ideia aqui não é criticar nenhum setup, mas para que você conheça, você precisa comparar. Para comparar, você precisa ver o que faz um e outro, tá? Então, vou mostrar isso alguns dias com vários setups usados. A turma do 1 minuto usa muito o Mago Médias ou o setup do Mago, né? Aonde ele olha o quê? Média 17, 3472, VWAP e ajuste, tá? Então, e aí existe todo um contexto tal, onde fica se traçando FIBO, nessa retração você compra, nessa retração você vende, assim por diante. Maravilha. Qual é o galho deste setup que eu acho em relação a todos os setups que usam a análise técnica tradicional? Então aqui é candle de alta, aqui é candle de baixa, tal. Você tem que interpretar e resolver. Quando você tem que interpretar e resolver, aquilo que está acontecendo na sua vida vai influenciar aqui. Então ontem eu perdi o emprego, ontem eu bati o carro, ontem eu entrei numa pegadinha do telefone e me roubaram não sei quanto. Cara, será que o FIBO que eu vou traçar aqui, se eu congelasse esse local aqui sem saber, e esse local fosse um local que eu já fiz trade há um ano atrás, e um ano atrás eu era o chefe da empresa, será que o FIBO que eu vou traçar vai estar no mesmo lugar? Será que aonde eu entro e eu saio do trade, aonde eu estopo, vai ser exatamente igual? Por quê? Porque eu tenho que ser uma geladeira, eu tenho que seguir o setup à risca independente de tudo, quanto eu tenho na conta, quanto eu não tenho, se eu tenho que pagar, né? E isso praticamente é impossível. Então, a análise técnica tradicional, ela não é replicável, né? Ou seja, eu não vou fazer todo dia a mesma coisa. O FIBO que eu traço hoje e o FIBO que eu traço amanhã, frente a uma situação muito parecida, provavelmente vai ser diferente. Eu entrei aqui, tomei um stop 2, 3. Será que daí para frente eu trado da mesma forma? Então, o que o Médias Inteligentes tem e eu consigo replicar a condição de N coisas aí? Então, internamente dentro dele, ele tem a possibilidade de você colocar até 10 médias. Então, eu estou replicando aqui, 17, 74, 72. Se eu quero replicar FICUB, uso 7 médias, replico. Se eu quero usar... Então, eu tenho a condição de botar quantas médias eu quiser aí dentro, tá? Maravilha. É só isso que ele faz? Não. Em termos de média, duas coisas aqui, eu posso ativar compra ou venda. Dia de muita alta, eu não quero enxergar as baixas, eu desligo, ou o inverso, isso pode me ajudar. Eu posso trabalhar com todos os tipos de médias que existem. 0 aritmética, 1 exponencial, 2 Wells Wider, 3 ponderada. O estilo dessas linhas aqui pode ser contínuo, tracejado, isso, aquilo, aquele outro. Eu posso enxergar isso nessa forma que eu sei que aqui as médias entraram em leque para baixo, 17, 34, 72 em cima. Quando as médias estão bagunçadas, ele deixa na cor de consolidação, tá? No caso específico, eu estou usando a cor do semáforo aqui, verde, amarelo, vermelho. Você consegue mudar? Você consegue mudar aqui embaixo. Agora, o que ele faz de mais legal tá nesse botãozinho aqui, ó, turbinar tendência. Então, o que acontece? Desenvolvendo indicadores aí há 4, 5 anos, né, fora o que a gente fazia antes pra gente, a gente hoje sabe direitinho o que funciona ou não funciona. Então, eu tenho dentro do código uma série de indicadores, osciladores, condições de price action, avaliação de volume numa série de coisas, e isso tudo está calibrado. O que quer dizer isso? Então vamos supor que um dos indicadores que eu uso, não sei se uso ou não, mas vamos supor que seja o MACD, e os indicadores que a gente usa não são os indicadores nativos na calibragem padrão, porque também a gente, através de backtest, já aprendeu que não é assim que funciona. Mas vamos supor que o MACD que eu uso, ele acerta X%. E que a condição de volume, quando está acima da média não sei quanto, ela acerta Y%. Eu sei quanto é X, eu sei quanto é Y. De forma que em cima desta coisa é feita uma conta
onde é dada a devida importância para o MACD, onde é dada a devida importância para o volume, não sei se ficou claro. Mas assim, qual é a crítica que eu particularmente... Então, primeira coisa, isso é replicável. Se eu voltar aqui e colocar essas mesmas condições e for enxergar este local daqui a um ano, vai ser assim. Aqui era venda, aqui era consolidado, aqui era compra. Qual o problema, muitas vezes, desse tipo de coisa, que está usando 3 médias? Eu vendo, eu estou ganhando 20, 30 pontos e eu fico olhando e devolvo metade. Né? Numa outra situação, eu estou ganhando não sei quanto, devolvo tudo. Numa outra situação, estou ganhando alguma coisinha, saio perdendo. E se eu olhar, eu tenho muitos locais onde acontece isso. Eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, tá? Quando eu venho aqui, turbino a tendência, e esse turbinar tendência pode ser em 3 níveis, 1, 2 e 3, tá? E quanto maior, mais eu estou exigindo do código, ou seja, só mostra tendência de alta para mim se realmente for para valer, no 2. Só mostra tendência de alta para mim em último caso, no 3, tá? Então, quando eu venho aqui, eu ligo, o que vai acontecer em termos de compra-vende? Então, ele leva um tempinho, que tem várias contas aí, mas aí você vê que aquela tendência... Então, aqui, ó, eu ainda estou enxergando com o tendência desligada, tá? Lá no tendência desligada, e o trade vinha até aqui. Eu posso manter assim, se eu quiser ter essas duas visões, ou eu posso deixar exatamente igual. Eu venho na plotagem do indicador e ligo turbinar tendência, aplico, e depois disso eu ainda tenho que fazer a mesma coisa. Então você observa que quando entra a tendência fica grosso, a linha do verde e do vermelho, e o amarelinho sempre é fino. Então o indicador tem a plotagem na linha de cima, e aqui ele tem a coloração na linha de baixo. Essa linha do meio aqui você não tem, porque você não vai ter o código, tá? Bom, aqui eu venho aqui e ligo. Então eu fiquei agora exatamente onde é vermelhinho, vai estar vermelhinho e vai ter mostrado a tendência aqui, tá? Então, se eu olhar agora o que aconteceu em termos de resultado, você percebe que eu começo a fazer o trade e ficar com alguma coisinha. Ou seja, eu começo a fazer o trade, começo a ficar com alguma coisinha. Ou eu praticamente não devolvo. A maior preocupação é de não ficar devolvendo. Então, aonde não é uma coisa que vai dar um caminhão de dinheiro, eu vou ficar com 2 pontinhos, com 3 pontinhos, com 4 pontinhos, assim por diante. Então, esta é a grande diferença, com a vantagem de ser replicável. Eu estou te mostrando isso comparando com um código conhecido. Será que isso é a melhor condição que eu posso extrair do 1 minuto? Porque se eu mudar as médias, muda tudo. Então, se eu usar a média, sei lá, 2, 4, 6 e 8, é uma outra coisa. Se eu usar a média 10, 20, 30, 40, né? Então, tudo isso a gente vai explorar melhor aí quando for fazer um vídeo específico. Mas agora eu estou te mostrando então o que o Médias Inteligentes faz. E eu chamei ele de inteligentes porque, além de poder mexer com 10 médias de uma vez, você pode filtrar dentro da condição aquilo que efetivamente te interessa. Beleza? Vai acompanhando que em breve a gente vai fazer o lançamento. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.